Cara, com essa coisa toda, né, nas últimas semanas do filme do Superman aí, eu lembrei da relação, por vezes, conflituosa que eu tive com o personagem. Eu fui aquela pessoa nos anos 90, eu falei sobre isso num podcast que eu participei com o pessoal do Cinema aqui. É, eu, ali nos anos 90, eu não fui cooptado por essa galera que gostava dos anti-heróis violentos, sanguinários, veias saltadas, dentes trincados, não. Nunca gostei do Wolverine, do Justiceiro, né? Aquela coisa toda. Venom. Mas enfim. é, Mas ao mesmo tempo eu era aquela pessoa que enxergava no Superman, no Capitão América também, mas no Superman principalmente, o bonzinho, o chato, o pentelho, não sei o quê. Eu tinha assim uma coisa de roteiro que me incomodava, que era o fato do Superman não ser aquele personagem, era um alienígena, e que pouco a gente via dessa diferença, a exceção dos poderes, do impacto que o Sol Amarelo tinha sobre ele e tal, enfim, da fraqueza da Kryptonita, não sei o quê, mas eu enxergava poucas diferenças fisiológicas, por exemplo, dele para nós, seres humanos. Ficava falando, pô, sei lá, devia em algum momento da vida dele, por exemplo, nasceu um pinto na testa dele, qualquer coisa assim. Mas, cara, com o passar dos anos, ficou mais claro pra mim o grande acerto do James Gunn nesse filme de 2025, que é o lado man e não o lado super, ou seja, o lado homem, de verdade. O cara que, de alguma forma, é mais importante o lado Clark Kent do que o lado Kal-El. Nisso, a sutil mudança que o James Gunn faz no filme, não vou dar spoilers aqui, mas tem uma sutil mudança na relação do Clark com o Krypton, com a herança dos pais dele, que vai fazer total diferença, sabe? Então, acho que é um cara que entende perfeitamente o material original que ele estava trabalhando. Diferente de alguns outros. Mas, eu lembro que a minha relação com o Superman passou a mudar em dois momentos. Um, depois que eu li Nascido nas Estrelas, o Birthright, que é aquela série que meio que reimagina a origem do Superman, né? Eu sei, mais uma vez, reimaginando a origem do Superman, blá, 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 blá. Escrita pelo Mark Waid, que é, como eu já falei aqui, inclusive um desses pouquíssimo reconhecidos roteiristas de quadrinhos de super-heróis. A gente lembra sempre de Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller e essa porra toda, mas o que ele escreveu e o Nascer nas Estrelas para mim é isso, assim, ou seja, eu enxerguei ali um lado muito mais humanizado, que falou muito mais comigo do que a fase do John Byrne, por exemplo. O John Byrne, eu adoro, tá? Aquela fase do John Byrne, eu não acho ruim, não. Né? Ou seja, pós-Crise nas Infinitas Terras. Mas o que o Mark Waid fez comigo ressoou demais. Eu passei a enxergar o personagem de um outro jeito. Assim. O bode que eu tinha do Superman, vou comprar a camiseta do Superman, mas tem que ser da morte do Superman, porque é o símbolo sangrando, sabe? Bem adolescente. Sim, passei por isso. Mas o Birthright acho que mexeu comigo nesse sentido, assim. Por exemplo, eu me enxerguei muito num Superman vegetariano, assim, saca? Eu também sou vegetariano, me enxerguei muito nessa coisa de, pô, ele teria um, um amor tão grande, tão intrínseco pelo planeta que o acolheu, que isso definitivamente não cala só aos seres humanos pensantes. E depois outra coisa que mexeu muito comigo, principalmente nessa pegada do Superman imigrante, ou seja, o Superman ele é um cara que veio de outro planeta, foi acolhido aqui na Terra, foi justamente a série da Supergirl. A série da Supergirl lá com a Melissa Benoist, que é parte do Arrowverse. Eu gosto do Arrowverse, sai daqui. Aquela série mexeu bastante comigo, assim, ou seja, o olhar sobre a casa de El, né? No fim das contas, era muito mais importante ela ter se tornado a cara Danvers do que efetivamente a cara Jor-El, enfim, né? E acho que isso refletiu bem, assim, tinha um lado humano bem forte.
que refletiu bem, inclusive, no meu olhar sobre o Superman. E, obviamente, se completou com a série Superman e Lois, que é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos. Muito bacana poder ver este Superman e entender que este Superman é o coração e o primeiro passo de um novo universo da DC nos cinemas. Sinal que a coisa está começando com o pé direito. Se vai continuar com o pé direito, são outros 500, né? Até porque se continuasse só com o pé direito, uma hora ia tropeçar. Mas vamos ver o que ainda vem por aí. Estou aqui abraçado com o Superman Grandes Astros, que é uma história escrita pelo Grant Morrison também muito legal, um Superman da Era de Prata que não se preocupa em nada em assumir o lado mais galhofa dos quadrinhos e mais inocente também, né? Mais galhofeiro e mais inocente dos quadrinhos de super-heróis. Grande influência do James Gunn nos cinemas. Enfim, uma pequena reflexão sobre o Superman. O universo está descendo nos cinemas? Conto com você, pro alto e avante.